Irmãos, irmãs, hoje dia 20 de janeiro, hoje domingo, a igreja inicia o seu tempo comum. Terminaram as festas, terminou o advento, terminou o ciclo todo do Natal e agora nós entramos no tempo comum da nossa liturgia. E nós estamos com o Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 1 a 11. O Evangelho das bodas em Caná da Galileia, onde Jesus já apresenta o que vai ser o seu ministério, apresenta o que é que ele vai fazer, o para que ele veio. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho faltou, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que eles costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, é a igreja que retoma a sua caminhada litúrgica com o tempo comum. É a caminhada da comunidade que tem sempre como centro o mistério pascal de Cristo. Há pouco o seu mistério na encarnação. Tempo de experiência de Jesus. E com Jesus, tempo de aprendizado, de seguimento para o discipulado e a missionariedade. Alimentada a comunidade, cada cristão, sempre, sobretudo, com a palavra de Deus e a Eucaristia. O evangelho proposto para este início do tempo comum é o evangelho das bodas em Caná da Galileia, que nos reporta ao livro do Gênesis, mais precisamente à semana da criação, onde o ser humano, homem e mulher, foram criados no 6º dia, para a aliança e a comunhão com o Criador. É uma nova criação que está começando com esta atitude, com este gesto de Jesus em Caná da Galileia, antecipado a pedido de sua mãe. O final do evangelho termina que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, é uma nova criação que começa com fidelidade, que começa com alegria, que começa com o reencontro do Criador e da criatura.
Nas bodas de Caná, como eu disse, é uma nova humanidade que tem lugar, com uma nova aliança, onde ele mesmo, Jesus, é o cordeiro esposo de toda a humanidade. A festa de casamento, com sua presença, de seus discípulos e de sua mãe, apontam o itinerário do seu ministério, o itinerário de tudo aquilo que Jesus vai realizar e que terá sua expressão máxima quando? Que hora? Lá na cruz, com sua morte e ressurreição. Jesus diz para sua mãe: a minha hora ainda não chegou, a hora de manifestar a glória de Deus, que será manifestada plenamente na cruz, com sua morte e ressurreição. A simbologia presente no Evangelho nos ajuda a compreender, então, as ações de Jesus. Primeiro, na Bíblia, o casamento é sempre símbolo da aliança. Naquele tempo, o casamento demorava uma semana, até mais, era uma grande festa. Ser infiel à aliança é o mesmo que prostituir-se. E como os profetas falam, não é? Atacam ou interpelam ou reclamam quando o povo corre atrás de ídolos, quando o povo abandona o seu primeiro amor, quando o povo se prostitui com os ídolos. Segundo, quando a mãe de Jesus, vendo o apuro dos noivos, diz que eles não têm mais vinho. Ela diz a Jesus: mais do que a falta de uma bebida, é preciso compreender que a antiga aliança caducou. 3. As talhas para os ritos de purificação, que estão vazias, o comprovam. E os ritos de purificação não são mais condição para que as comunidades se tornem esposa do Cordeiro. Aqueles ritos de purificação, com a chegada de Jesus, eles não têm mais significado. Quarto, a nova aliança está no próprio Jesus. É Ele mesmo, simbolizado no vinho novo, em abundância e de ótima qualidade, revelado naquele momento, revelado naquela festa. Se formos ao Cântico dos Cânticos, na Sagrada Escritura, veremos que toda a simbologia do vinho, né, sobretudo a relação do amor entre as pessoas, entre os esposos. Quinto, o vinho antigo não conta mais. O vinho antigo não conta mais. Sexto, o vinho em abundância, mais de 600 litros, revela o quê? Aponta o quê? A chegada dos tempos messiânicos. É na cruz que Jesus vai demonstrar todo o seu amor. Amor sem fim, amor sem limites. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, notar que no episódio de Canaã não aparece a noiva, aparece o noivo, aparecem os convidados, não aparece a noiva. Mas como entender um casamento sem noiva? Muitos podem perguntar. A mulher que aparece no texto é a mãe de Jesus, única mulher mencionada, que também é uma figura simbólica, que aponta para todos os que se conservaram fiéis a Deus, na expectativa da realização das promessas messiânicas. Assim vamos compreendendo Jesus como o verdadeiro esposo de toda a humanidade. Ele, Jesus, inaugura relações novas que dão verdadeiro sentido à vida das pessoas, deixando para trás os ritos de purificação que não podiam criar relações de alegria, liberdade, de redenção. A noiva, meus irmãos e minhas irmãs, é toda a humanidade que se encontra com Jesus, que bebe dele vinho novo, vinho que alegra o coração. Jesus não sobrepõe uma aliança
sobre a outra. É o que nos demonstra o vinho novo, que não provém das talhas de pedra para os rituais antigos, para a purificação, mas dele mesmo, da sua graça, sua vontade, superando assim a lei. Nas bodas de Caná, Deus e a humanidade são chamados a viver relações de pura gratuidade. Como dissemos, a abundância do vinho novo aponta para os gestos concretos de Jesus, levados às últimas consequências. E quantos gestos de redenção, de liberdade, de alegria, de solidariedade, de gratuidade, Jesus realizará ao longo do seu ministério, até chegar à cruz e à ressurreição. Como vimos no Evangelho, é em Caná, como eu já disse, que ele manifesta a sua glória, ou seja, revela seu projeto de vida e liberdade para todos, que terá sua plenitude na sua hora, lá na cruz. Para este projeto, sua mãe o inicia. É ela que inicia Jesus. Podemos também simbolicamente fazer uma pergunta. Nosso relacionamento com Jesus é marcado pela alegria e pela fidelidade? Ele é verdadeiramente o vinho novo que alegra a nossa vida, nossas relações? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.